A grande maioria dos brasileiros que compram um imóvel o faz por meio de crédito imobiliário. No Ademicast de hoje, a gente conversa com um dos maiores especialistas no assunto que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre crédito imobiliário. O Ademicast está começando, você não pode perder. Crédito imobiliário é o tema do Ademicast de hoje e quem está aqui com a gente é o Antônio Carlos Oliveira. Ele é matemático com pós-graduação em gestão de empresas, diretor executivo da ACT Assessoria e também palestrante e colunista de crédito imobiliário. Antônio, muito prazer e obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é nosso, Camila. Será uma honra e um prazer aqui estar com vocês da ADM, conversando sobre crédito imobiliário, né, que é a mola propulsora de todo o mercado imobiliário. Estamos bastante ansioso para a gente poder falar bastante e tirar todas as dúvidas dos... Eu estou certa em dizer que a grande maioria dos brasileiros compra um imóvel através de crédito imobiliário? Você está correta de falar que todos os brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, compra financiamento imobiliário, adquire seus imóveis através de financiamento imobiliário, como também os incorporadores, né, que constroem os seus imóveis, seus empreendimentos, com base lastreado em crédito imobiliário. O crédito imobiliário é muito importante para o mercado imobiliário e, consequentemente, para a economia. Como é que está? Você pode trazer para a gente um histórico, como é que caminha em números o mercado de financiamento nos últimos anos? Antônio? Perfeito. A gente tem aí, acabou de fechar o primeiro semestre de 2024, né? E a gente teve um semestre muito bom, né? Historicamente, em 2021, né, pós-pandemia, nós tivemos aí o ano 1, melhor ano da história do crédito imobiliário, foi em 2021. O 2022, por coincidência, foi o segundo melhor ano, certo, da história de crédito imobiliário. Em 2023, foi o terceiro melhor ano da história de crédito imobiliário. Tudo indicava, muitos especialistas falaram que 2024 seria tendia a ser o quarto melhor ano, né? A gente até no início do ano, certo, graças a Deus a gente acertou, a gente entendia que pela demanda que a gente atende, que a gente verifica, né, da necessidade, da expectativa por crédito imobiliário, a gente entendia que 2024 seria até melhor do que 2023. E o primeiro semestre de 2024, ele foi, certo, 20% melhor do que do primeiro semestre de 2023, ou seja, se você comparar janeiro a junho de 2024 para janeiro a junho de 2023, você tem aí um acréscimo de 20%, né? Muita coisa, certo? E a gente teve aí, só no mês de junho, Camila, 16 bilhões de recursos do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, fonte da BCIP, certo? Destinado a financiamento imobiliário, tanto de construção como de aquisição, ou seja, muito dinheiro no mercado, o mercado está aquecido. Realmente, então suas expectativas estão se Estão concretizando, dando certo, né? Estão graças dando a Deus. certo. Tem uma coisa, Antônio, que impacta diretamente na tomada de decisão do brasileiro, que é a taxa de juros. Como é que está hoje a taxa de juros do crédito imobiliário? Tem a expectativa de redução a curto prazo? Quais são as expectativas? A taxa de juros do financiamento imobiliário, né, ela tem a taxa Selic, né, como um dos balizadores, mas não é o único balizador. Você tem também a questão de inadimplência, você tem a questão de custo do dinheiro, porque hoje você tem uma cesta de crédito imobiliário que há muito tempo atrás ela era só do FGTS, composta do recurso do FGTS, que ele lastreia o quê? Basicamente, o Minha Casa Minha Vida, certo? E o Procotista, é uma linha especial que é lastreada pelo FGTS. Você tem a poupança, né, que todo mundo conhece, né, que é bastante histórica, e você tem também, crescendo bastante, o mercado de capitais. Então, quando você tem um fundo com três, vamos chamar assim, dinheiro de custos diferentes, então não é só a taxa Selic que vai basear se a taxa de juros do financiamento imobiliário sobe ou desce. Ela ajuda, é um dos pontos, mas a gente, pela conversa que a gente tem no dia a dia aí com os bancos, a gente não vê, certo, redução de taxa de financiamento imobiliário a curtíssimo e a curto prazo, tá? A Selic, ela baixou, ela reduziu,
certo? Mas tudo indica, a maioria dos especialistas indicam que nesse Copom que vai ter agora, certo? Vai manter, certo? E alguns falam até que vai subir a taxa Selic, né? Esperemos que não suba, certo? Que pelo menos se mantenha, mas não existe nenhuma perspectiva de curto prazo de redução de financiamento imobiliário, a não ser que seja alguma coisa pontual. Então não espere a taxa de juros baixar para você fazer o negócio e perder a sua oportunidade. Já esteve pior, mas ainda precisa melhorar, né? Isso, nós tivemos um período interessante, né? Quando a taxa Selic estava em 2%, lembra disso? Não tem tanto tempo assim, né? Estava 2%. A taxa do financiamento imobiliário ela estava em torno de 7% a 8%. Tá? Hoje, você tem uma Selic a 10,5%, e você tem uma taxa de financiamento imobiliário aí de 9,5% a 11%. Então, veja que ela está bastante balizada aí com a questão da taxa Selic, né? Não está tão descolada assim. A Selic ela subiu de elevador e a taxa de juros do financiamento imobiliário ela subiu, certo, de escada. Então não tem como ser uma descida também muito íngreme e rápida, porque também não é bom para a economia isso. Uhum. Quando a gente fala de financiamento imobiliário, a gente tem variadas fontes de crédito. A gente tem o banco, a gente tem a própria construtora. Existe alguma que seja considerada melhor? Interessante sua pergunta, porque é o seguinte, você tem de financiamento imobiliário, você tem a grande maioria das incorporadoras fazem os seus empreendimentos lastreados em financiamento, como eu te falei, como financiamento bancário, financiamento imobiliário, né? Que chama muito de plano empresário, e hoje você tem o mercado de capitais que traz certas alternativas e planos similares ao plano empresário que é oriundo dos bancos. Quando você vai tomar um financiamento hoje, né, a gente que já está muito tempo aí no mercado, você tem hoje fontes alternativas. Você tem os bancos tradicionais, você tem outros bancos que fazem o financiamento imobiliário e você tem as fintechs. O que são as fintechs? São empresas financeiras, né, com base em tecnologia que também fazem operações de crédito imobiliário, operações de financiamento imobiliário e também operações de home equity, que é o crédito com garantia de imóvel, que também é uma fonte de você levantar recursos com o seu imóvel e com livre destinação. Você usa para o que você precisar. Dizer qual é a melhor, porque é uma tarefa meio difícil, porque é o seguinte, você tem que, às vezes, buscar o financiamento mais barato, né? Mas também aquele financiamento que aprova a sua ideia, o que você precisa, certo? E a depender da situação, você tem vários indexadores. Você tem TR, você tem IPCA, que são os dois hoje mais básicos que a economia está colocando. Já teve muito GPM, mas hoje o GPM é muito pouco usado. Hoje a TR e com indexador. Então, você tem hoje os bancos tem as melhores taxas, né? Porque geralmente quando você vai fazer um financiamento direto, certo, com o incorporador, não é que seja ruim. Às vezes é uma situação mais rápida que você vai fazer, certo, tomar e resolver a situação. Mas às vezes você pode estar pegando aí uma taxa aí talvez de 1% ao mês, mais IGPM ou mais IPCA, e às vezes você consegue uma taxa de financiamento imobiliário mais barata do que isso. Você falou aí há pouco da questão da aprovação, né, da fonte de crédito. O que é necessário? Quem pode fazer um financiamento? O que é necessário para a gente conseguir fazer um financiamento? Perfeito. Eu vou falar de margem de renda, né? Geralmente o mercado trabalha com 30% da receita. Tá? Ou seja, a pessoa ganha R$10.000, ele poderia comprometer 30%, R$3.000 para o financiamento imobiliário. Tem bancos, certo, que esticam um pouco mais, certo, ou fintechs que esticam um pouco mais do que a questão do comprometimento. Agora, não é só da prestação, tá, Camila? Certo? A gente está falando aqui de comprometimento de renda. Se o cliente tem um outro financiamento, se tem um financiamento de um veículo, isso também é contado na renda dele, né? Certo? É tirado aquela parte que compromete, certo? Para a renda. Então, é importante, sempre antes do cliente fazer uma aquisição de imóvel, ele dá uma verificada na sua capacidade de renda, capacidade de tomar o crédito, para que ele possa fazer um negócio mais acertado. Antônio, numa pesquisa recente da ADEME, a gente ficou constatado que a maioria das pessoas compra um imóvel com o objetivo de sair do aluguel. Aí uma pergunta que certamente envolve muitas variáveis, mas queria que você falasse a respeito, o custo de investir num financiamento imobiliário é equivalente ao custo de alugar?
É uma pergunta, apesar, você leu minha biografia, eu sou matemático, então dá para a gente fazer a conta, só que é o Aham. seguinte, existe uma coisa subjetiva que é muito importante que faz as pessoas às vezes perderem o sono, certo? Ou dormirem tranquilo, Uhum. que é de estar morando na sua casa própria, certo? Isso Sim. não tem conta que você chegue para dizer que o aluguel é melhor, é mais significativo. Eu entendo que você buscando um financiamento imobiliário que encaixe a prestação, que é o mais importante, é você encaixar a prestação no seu orçamento. Não é que seja uma prestação pequena ou cômoda, não, mas é que te deixe tranquilo, que você realmente, na sua renda, você possa pagar aquela prestação sem transtorno, para que você não comece a atrasar e aí ter aquelas preocupações aí de perda do imóvel, certo? Que também tira o sono, né? Eu Com acho que é certeza. uma conta bastante difícil de fazer, porque não tem só a questão matemática, mas sim também a questão de subjetividade, a questão, certo, do prazer da pessoa estar na sua casa própria, né? Ó, tem uma pergunta que surgiu no Instagram da ADEME, que eu trouxe para a gente poder tirar a dúvida com você. Qual é a diferença entre hipoteca e financiamento imobiliário? E com relação ao prazo de pagamento, eles são semelhantes? Ó, vamos lá. Financiamento imobiliário, hoje, certo, ele é regido pela alienação fiduciária, né? Antigamente, certo, há um bom tempo atrás, era através de hipoteca, né? E Uhum. uma das coisas que fomentou bastante, né, que eu digo até que salvou o mercado imobiliário, o mercado de crédito imobiliário, foi a instituição, certo, da alienação fiduciária para reger a garantia do crédito imobiliário. Eu acredito que ele possa estar perguntando a questão do prazo. Hoje você tem até 360 meses aí, mais ou menos, e às vezes até 420 meses para você pagar o financiamento imobiliário, tá? Uhum. É, não Isso, existe mais isso, isso é 30 anos, trinta e 30 cinco anos, anos. alguns bancos chegam até 35 anos, mas existe o limitador de idade, tá? Hum. Pela lei, 80 anos e 6 meses, somado à idade do adquirente mais velho, certo? Com o prazo. Então não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses, né? Uhum. Somando, né? Só que é o Sim. seguinte, hoje não tem operações de financiamento com hipoteca, tá? Hum. O que a pessoa, né, o ouvinte pode estar perguntando é também que se usava muito a palavra chamada refinanciamento, que é o quê? Você ter o seu imóvel, buscar recursos com o seu imóvel, dando aquele imóvel em garantia. Aí o pessoal chamava isso muito de refinanciamento ou de hipoteca. Se for isso que ele está perguntando, os prazos são iguais, né? Você Uhum. tem hoje aí algumas operações que chegam até 360 meses, mas de crédito de home equity, que é o crédito com garantia de imóvel, geralmente o prazo é de 240 meses. Uhum. A gente, no final do ano passado, a gente também acompanhou a divulgação do Marco Legal de Garantias, né? Que Perfeito. traz a possibilidade de a pessoa fazer mais de um financiamento utilizando o mesmo imóvel. Você podia falar um pouquinho a respeito? Claro. Ó, quais são as regras de comprometimento de percentual do imóvel? Para o crédito com garantia de imóvel, certo, que é o home equity, você é estabelecido pelo Banco Central até 60%. Ou seja, Hum. se o imóvel vale 100 mil, você só pode tomar com crédito com home equity até 60%, ou seja, 60 mil. E no financiamento imobiliário, se for utilizado a tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, você pode utilizar até 90% do imóvel, né? E na tabela Price, 80%. Isso é o que está na lei, que está na regra. Obviamente que os bancos geralmente trabalham, que as operadoras de crédito imobiliário geralmente trabalham com até 80% para financiamento. É a grande maioria. Existem algumas opções de 90%, mas a grande maioria é 80%. Mas vamos imaginar que o cliente ele tenha lá tomado 40% hoje. Ele tem um imóvel lá de 1 milhão, ele tem 400 mil, certo? Que esteja com ônus, tá? Então, o que o marco, certo, de garantia está trazendo é o seguinte, a possibilidade dele fazer uma outra operação de crédito e utilizar mais 20%, mais 30% daquele imóvel, podendo ser com o mesmo banco financiador, com a mesma empresa que ele tomou o primeiro financiamento, ou com o terceiro. Tá? Isso aí está se ajustando no mercado para que faça. É importante, é muito importante. Isso já acontece em outras praças, né? E a gente acredita que em breve estará já ajustado aqui também, mas está em processo ainda de ajuste. E não é simples, tá? Não é Uhum. simples, porque imagina o seguinte, você tem um valor tomado em um banco A. Sim.
e aí você vai e toma o valor no banco B. Essas regras têm que estar muito claras, né? Certo? Quem tem a prioridade no pagamento, quem não Sim. tem. Então, não é uma coisa tão simples assim. Na teoria é simples, mas Na na prática. prática nem tanto. Entendi. A gente tem assistido, eu vi numa recente pesquisa que foi contratada pela ADEME, o crescimento dos financiamentos com o uso de FGTS. E antes do programa a gente conversava também, você falou também sobre a questão da poupança, que tem crescido muito. Você pode falar um pouco sobre em quais circunstâncias a gente pode fazer uso do FGTS? Tá, vamos lá. Você está me perguntando o uso do FGTS para a pessoa utilizar o FGTS, Isso. né? O que tem aumentado bastante também é o Fund FGTS, ou seja, os recursos do FGTS disponíveis para que as pessoas possam fazer financiamento. O FGTS, o Fund FGTS, só para separar, né? O que é o Fund FGTS e o que é a utilização do FGTS como pessoa física, né? A Sim. pessoa que é o cotista, que é o fundista, que pode utilizar o FGTS. Vamos falar um pouquinho rapidamente de cada coisa. Certo. O FGTS, o Fundo FGTS tem crescido, como o fundo de poupança também tem crescido, e o fundo vindo do mercado de capitais também tem crescido, que são as letras de crédito imobiliário e outros instrumentos que trazem dinheiro para o mercado. Todos eles têm crescido, certo? Não só aqui na Bahia, mas a nível de Brasil. Isso é muito bom para todo o mercado. A pessoa utilizar o FGTS para aquisição da casa própria, certo? O primeiro que o imóvel tem que ser até R$1,5 milhão, tá? Ele não pode ter imóvel, certo? Financiado a nível do Brasil, tá? E ele não ser proprietário, certo, de imóvel ou promitente comprador de imóvel onde ele exerce a profissão ou reside, tá? Essas são as principais regras para a utilização do FGTS, né? E aí você tem, às vezes, o procotista, que você pode ter 36 meses de depósitos, né, que pode ser interrupto ou não, mas essas são as principais regras para você utilizar o FGTS para te ajudar na aquisição, né, que pode ajudar na entrada e ajudar no pagamento. Você pode também comprar um imóvel totalmente à vista no FGTS, se você tiver recursos para isso, ou utilizar parte de recursos financeiros, parte de FGTS e parte de financiamento, que já facilita, né, para quem tem. Sim. Outra pergunta que veio do Instagram da ADEME. Amortizar parcelas, vale a pena? Amortizar parcelas, você tem duas possibilidades. Você pode amortizar para a redução do prazo, tá? Você mantém a prestação no valor que tem e você reduz o prazo de financiamento. Ou você pode manter o prazo e reduzir o valor da parcela, né? Obviamente, se você quer pagar menos juros, todo você reduz sempre o prazo, né, e vai mantendo o valor da parcela. Mas se você às vezes quer fazer um equilíbrio, certo, diminuir, certo, o seu dispêndio mensal, você reduz a prestação. É possível sim fazer e vale a pena em determinadas situações. Agora você tem que ver o seguinte, que o financiamento imobiliário é um dos menores juros que existem no mercado. Então, se você vai reduzir a prestação, certo, e depois tomar um financiamento de um carro ou fazer um outro tipo de operação de crédito, você não está fazendo uma coisa legal, porque você está trocando um juros barato por um juros mais caro, né? Tem que pensar muito nisso. Sim. A gente falava, né, da quantidade expressiva de pessoas que utilizam do crédito imobiliário e você havia pontuado que as pessoas que compram uma tipologia econômica, por exemplo, elas fazem mais uso de financiamento? Existe alguma diferenciação, percentualmente falando, entre as pessoas que compram um imóvel à vista, as pessoas que optam pelo financiamento? A gente lá na CT, a gente trabalha com todas as classes sociais a nível de aquisição de bens de imóvel com financiamento. O que a gente vê, Camila, sinceramente, é um aumento crescente na quantidade de pessoas que estão fazendo financiamento imobiliário. Existe um mito que imóveis, certo, de alto valor não eram financiados, certo? Não é isso que a gente vê no dia a dia já há muito tempo, tá? Então, até porque, vamos supor, imagina, um empresário está fazendo um financiamento imobiliário. É muito mais interessante para ele fazer um financiamento maior e os recursos que ele iria dar de entrada no imóvel, ele utilizar
para gerar negócio no negócio dele, gerar mais capital, certo? Profissional liberal também, e as pessoas, né? Que às vezes você quer fazer alguns outros tipos de investimento, porque uma outra coisa também que é importante é o seguinte: você pode investir no mercado imobiliário também utilizando o financiamento imobiliário, né? Porque às vezes a gente olha o investidor do mercado imobiliário é aquele investidor que vai comprar à vista. E não, você pode também comprar com parte financiada. Uhum. Antônio Carlos Oliveira, acho que a gente precisa de mais de um ADMcast para poder falar sobre crédito imobiliário, que é um tema que com certeza dá muito pano para manga. Eu quero, antes de tudo, agradecer a sua presença. E para finalizar, eu queria que você deixasse 3 dicas assim, essenciais para uma pessoa que quer comprar um imóvel e pensa em fazer por meio de crédito imobiliário. Pronto. Primeiro, o prazer é todo nosso, certo? A gente está sempre à disposição aqui da ADEME para a gente falar sobre crédito imobiliário, é um prazer para a gente. E uma das dicas que eu até acabei falando rapidamente aqui é o seguinte: está indo comprar um imóvel, né? Verificar toda a documentação que é necessária, certo? Para que o cadastro da pessoa esteja ok, certo? E que esteja com a documentação em dia, né? Isso é importante. Outra coisa é o seguinte: fazer primeiro, certo? A consulta da capacidade de crédito. Porque às vezes as pessoas se lançam, fazem a aquisição e depois vão verificar o crédito que tem, certo? Então é importante porque, observe, se você tem um crédito de 200 mil, certo? Você já pode, às vezes, tentar comprar um imóvel um pouco maior. Se você só tem um crédito de 150, você já vai se adequar a saber o que é que você tem de entrada. Então, é importante você saber o que é que você tem de capacidade de financiamento imobiliário para que você possa fazer a melhor aquisição possível, negociar bem a entrada e não ter problemas aí com distrato ou com multas e tudo mais. É importante saber precificar o que é que você tem de crédito, tá? E outra coisa é não ter pressa, né? É importante consultar todas as opções que tem no crédito imobiliário. E hoje eu te digo que são muitas opções, tanto de banco quanto de fintechs, né? É importante você ter calma e tranquilidade e pedir ajuda para que você possa fazer o melhor financiamento imobiliário possível. Maravilha, obrigada, Antônio. Obrigado a você. Esse foi o ADMcast de hoje, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário baiano. E se você quiser saber mais informações sobre o setor, você também pode acessar as redes sociais da ADM ou acessar o site adm-ba.com.br. Muito obrigada e até a próxima.